As coisas que você só vê quando desacelera, de Raimin, capítulo 4. Relacionamentos. A arte de manter um bom relacionamento. Muitos de nós investimos tempo e dinheiro para ter uma casa boa, um carro chique e uma aparência jovem e bonita. Mas quanto investimos nas coisas intangíveis, como bons relacionamentos? Se tivermos a sorte de estar cercado por familiares e amigos que nos amam, por quem somos e se preocupam de modo genuíno com o nosso bem-estar, nos sentiremos seguros e emocionalmente estáveis, mesmo diante de desafios. Por outro lado, podemos ter a casa dos sonhos, um carro luxuoso e o corpo que desejamos, mas continuaremos infelizes se houver problemas em nossos relacionamentos. Quando esses problemas persistem sem soluções à vista, ficamos deprimidos e desesperançosos. Se a felicidade é o que queremos alcançar na vida, será que não deveríamos nos esforçar mais para cultivar bons relacionamentos com as pessoas à nossa volta? Quando eu tinha 20 e poucos anos, fui fazer um mochilão de 2 semanas pela Europa com um amigo que conheci no mosteiro. Estávamos muito alegres quando desembarcamos em Roma. Nós nos conhecíamos havia 2 anos e nos dávamos muito bem. Eu gostava do senso de humor e da natureza calorosa dele. Meu amigo gostava do meu espírito aventureiro e do meu otimismo. Como ele não falava inglês muito bem, eu me senti obrigado a estar sempre perto dele. Depois dos primeiros 7 dias passando cada momento juntos, acabou o assunto e ficamos irritadiços. Não foi porque qualquer problema efetivo em nossa amizade, apenas ansiávamos por um tempo sozinho. Por isso, na manhã seguinte, sugeri que tomássemos caminhos diferentes e nos encontrássemos só à noite. Meu amigo gostou da ideia. Ao sair do albergue, me senti livre. Eu sabia que poderia fazer qualquer atividade naquele dia. Não precisava negociar com meu amigo para decidir aonde ir primeiro e o que ver em seguida. Mas à medida que a manhã se transformou em tarde, comecei a me lembrar das vantagens de viajar com meu amigo. Quando eu queria ir ao banheiro, não tinha com quem deixar minha mochila. Comer sozinho não tinha graça, parecia uma tarefa do que um momento curtir e relaxar. Não tirei nenhuma foto de mim mesmo nesse dia porque não queria incomodar estranhos. Quando encontrava algo bonito, como uma obra de arte famosa, eu não ficava tão emocionado porque não tinha com quem compartilhar o meu entusiasmo. No fim do dia, de volta ao albergue, fiquei felicíssimo em ver o meu amigo. Durante o jantar tivemos muito assunto e na hora de contar como tinha sido o nosso dia. Depois dessa experiência, percebi que a arte de manter um bom relacionamento pode ser comparada a sentar-se diante da lareira. Se nos sentarmos bem perto durante muito tempo, ficamos com calor e podemos nos queimar. Se nos sentamos muito longe, não sentimos o calor. Da mesma forma, não importa se você se dá muito bem com alguém. Se ficarmos muito próximos sem construir um espaço pessoal, logo nos sentiremos presos e esgotados. Então é fácil deixar de valorizar o relacionamento e ressentir pela falta de privacidade e independência. Por outro lado, se não fizermos nenhum esforço para estar em contato com amigos e familiares, não sentiremos o calor do seu amor. O segredo é encontrar um equilíbrio. Há uma história coreana que traz uma boa lição sobre relacionamentos. Ele fala sobre um homem chamado Maeng Sa-seong, membro da classe do literatos durante a dinastia Joseon. Ele era famoso por sua inteligência. Aos 19 anos recebeu as notas mais altas do exame do serviço civil ao Estado, tornando-se magistrado de uma província aos 20. Porém, o sucesso logo o tornou arrogante e vaidoso. Certo dia, Maeng foi visitar um eminente mestre zen budista e lhe perguntou: "O que eu devo ter em mente na hora de governar esse povoado?" Respondeu: "Você só precisa evitar o mal e fazer o bem a muitas pessoas."
o mestre disse educadamente. Até uma criança sabe disso. Isso tudo que tem a me dizer? Rebateu Meng irritado. Quando o jovem se levantou para partir, o mestre insistiu que ele ficasse um pouco mais. Depois de fazer chá, encheu a xícara de Maeng, mas não parou quando ela já estava cheia. Perplexo, Maeng perguntou o que ele estava fazendo. Você parece saber que chá demais vai estragar o piso, mas como pode não saber que conhecimento demais vai estragar o seu caráter? Respondeu o mestre. Encabulado, Maeng se levantou apressado e foi em direção à porta para sair. Mas, em sua agitação, bateu com a cabeça no batente. O mestre o advertiu com delicadeza. Se você abaixar a cabeça, não vai esbarrar em problemas. Como podemos ver, o orgulho em excesso pode ser uma fonte de conflito. Se tratarmos as pessoas com humildade e respeito, conseguiremos evitar esses embates. Nosso orgulho frequentemente nos encoraja a partir para uma batalha de egos. Brigamos para saber quem está certo e quem está errado. E isso acaba causando apenas dor física e emocional. Algumas pessoas arrastam até mesmo familiares e amigos para o conflito e criam ainda mais confusão e má vontade desnecessárias. Se alguém chega para mim e diz: vamos ver qual religião está certa, primeiro escuto com respeito para em seguida dizer: obrigado por me apresentar alguns aspectos da sua religião que eu não conhecia. Agradeço. Se eu entrasse numa discussão para ganhá-la, o único resultado possível é que alguém sairia magoado. E mesmo que eu ganhasse, que bem viria daí? A outra pessoa apenas se sentiria derrotada. Todo mundo cresceu em ambientes diferentes uns dos outros. Nossas experiências são variadas, assim como as nossas personalidades, nossos hábitos, valores e pensamentos. Em meio a pessoas tão diversas, não é fácil viver em sociedade e tentar construir relacionamentos. De acordo com a escritura budista, o tratado sobre o Samadhi, rei dos tesouros, não espere que os outros façam tudo do seu jeito. Quando as coisas sempre saem do jeito que você quer, é fácil se tornar arrogante. À medida que passamos por adversidades na vida, amadurecemos e tornamos mais compreensivos. Apenas lembre que aquela pessoa que dificulta sua vida hoje pode ser um mestre disfarçado enviado com uma tarefa para ajudá-lo no seu crescimento espiritual. Você costuma se sentir solitário no trabalho ou na escola, universidade? Talvez seu coração esteja fechado para pessoas à sua volta. Eu não entendo, eu sou melhor do que ela, estamos em sintonias diferentes. Se você pensa desse jeito, como poderia não estar solitário? Abra seu coração, tome um café com essa pessoa. Logo vai perceber que ela não é muito diferente de você. Quando você se abre sobre seus sofrimentos e mágoas, eu sinto gratidão por você ter me procurado em busca de apoio. É como se tivéssemos um encontro na câmara mais sagrada do seu coração. Os políticos sempre dizem o que queremos escutar, mas o que dizem nem sempre nos toca, porque suas palavras vêm da mente e não do coração. Fale a partir do coração, que é mais delicado, simples e verdadeiro. As pessoas vão entendê-lo e gostar de você. Se você acha que é superior ou inferior a alguém, uma parede se ergue entre vocês. Trate o outro como um velho amigo que você não vê há algum tempo. Quando você baixar a guarda, ele fará o mesmo. O último sushi a ser cortado, com recheio saindo, costuma ser mais gostoso que um pedaço do meio cortado com perfeição. Uma pessoa engomada e arrumadinha pode passar a impressão de ser fria e distante, ao passo que cara comum e despretensioso parece ser mais genuíno e atraente. Se
Sabe por que aquela conversa é tão chata? Porque estamos presos à boa educação, incapazes de falar a partir do coração. Qualquer conversa pode se tornar vívida e interessante se começarmos a falar com sinceridade. Quando alguém xingar você, mantenha-se calmo e controlado durante 30 segundos. E então isso é tudo. Mas se você contra-atacar e perguntar qual é o seu problema, terá que passar ainda mais tempo com essa pessoa infeliz. As pessoas dizem coisas que nos magoam porque elas mesmas estão magoadas. Quando encontrar alguém que seja irritadiço e maldoso, pense em que situação terrível ele deve estar. Se ele for demais para você ou não houver, Deus abençoe e siga em frente. Quando criticar alguém, veja se está fazendo isso por inveja. A sua crítica revela mais sobre a sua personalidade do que você pensa. Mesmo que esteja certo, as pessoas vão achá-lo desagradável. Se quiser se comunicar de forma efetiva com os outros, é melhor descrever o que está sentindo do que partir para a ofensiva. Por exemplo, diga: eu estou muito triste de ouvir isso, e não porque você sempre me deixa triste. Você quer que as pessoas o escutem e não tenha que se defender de você. Quando ficar decepcionado, não espere muito para dizer algo. Quando guarda o sentimento para si, o rio da emoção se avoluma, tornando mais difícil atravessá-lo e falar com calma. Você tem muitos inimigos? Então seja humilde, para de falar mal das pessoas. Aqueles que não fazem inimigos são mais poderosos do que aqueles que têm força para lutar contra todos e vencer. O ruído da motocicleta perturba mais o piloto do que os outros. O piloto só poderá culpar a si mesmo quando ficar mais velho e não conseguir escutar direito. Quando fala mal das pessoas, isso machuca mais você do que os outros, porque a sua negatividade é mais ruidosa dentro de você. Não importa quão magoado você esteja, não é preciso ter a última palavra. A última palavra pode destruir até uma boa lembrança. Apesar de as coisas terem mudado, é mesmo necessário descartar todas as lembranças, sobretudo as felizes? Quando estamos cegos de raiva, fazemos escolhas de que nos arrependemos depois. Deixar o recinto antes de perder o controle é um sinal de maturidade. A melhor forma de ficar quite com alguém que abandonou você é conhecer outra pessoa e ser feliz de novo. Planejar vingança e continuar com ciúme depois de muitos anos é uma receita de infelicidade sem fim. Ele fala mal dela pelas costas. Ela, sem saber de nada, se aproxima dele e lhe diz palavras mais generosas. A melhor vingança é o amor. Mesmo a música mais bonita, uma hora cansa, se eu ouvi-la constantemente, mas se eu volto a escutá-la depois de um tempo, ela se torna maravilhosa outra vez. O problema não é a música, mas o meu relacionamento com ela. Mesmo minha melhor amiga se torna irritante se eu ficar ao lado dela por muito tempo, mas se eu volto a vê-la depois de um tempo, ela se torna maravilhosa outra vez. O problema não é a pessoa, mas o meu relacionamento com ela. Há um ditado numa antiga escritura budista que diz: papel enrolado em incenso tem cheiro de incenso, um fio de amarra-peixes tem cheiro de peixe. Quer gostamos disso ou não, somos naturalmente influenciados pelo ambiente. Pergunte-se: eu quero seguir o exemplo de quem? Essa pessoa está próxima fisicamente ou mentalmente? Se ajudarmos alguém esperando receber algo em troca, isso não é dar, é emprestar. A verdadeira dádiva não espera nada em troca. Isso também significa que abrirmos mão do controle sobre o que damos. Quando a conversa se voltar para os defeitos de alguém, tente não participar e delicadamente mude de assunto. Quando falamos demais, é fácil falar mal dos outros, então
Se estiver se sentindo falante, apenas preste atenção. Quando lhe pedirem para fazer algo, determine se é capaz. Se não for, recuse o mais rápido possível, da mesma forma que devolveria um prato errado num restaurante. Se não mandá-lo de volta na mesma hora, terá que pagar por ele. Há uma razão para que as pessoas queiram estar por perto de certos indivíduos. Eles são calorosos, acolhedores e benevolentes. São generosos com o seu tempo, seu dinheiro e seus elogios. Se você tentar liderar pessoas só reafirmando regras e princípios, eles vão abandoná-lo um a um. Um bom líder sabe disso e tenta cultivar as virtudes. De acordo com o sábio confuciano Zhang Ying Yong, a melhor forma de esconder sua riqueza é distribuí-la. Se você for generoso com a sua riqueza, o dinheiro mais cedo ou mais tarde teria desaparecido. Se tornará uma joia eterna profundamente marcada no coração de quem a recebeu. O ar que inspiro entra no meu corpo e se torna parte de mim. O ar que expiro entra em outra pessoa e se torna parte dela. Se olharmos só de olhar a forma como o ar se desloca, é possível notar que estamos todos conectados uns aos outros, não apenas no modo figurado, mas também literal. Goste disso ou não, estamos todos conectados e é indispensável ser feliz completamente sozinho. Sua Santidade, o Dalai Lama. O universo inteiro está contido num pedaço de maçã dentro de uma lancheira. Macieira, luz do sol, nuvens, chuva, terra, ar, suor do agricultor, caminhão de entrega, gasolina, mercado, dinheiro, sorriso do caixa, geladeira, faca, tábua de corte, amor da mãe. Tudo está ali. Tudo no universo inteiro depende das outras coisas. Agora pense no que existe em você. O universo inteiro está em nós. A jornada do perdão. A pessoa que o traiu e partiu, a que roubou de você e desapareceu, aquela que o apunhalou pelas costas e agiu como se nada tivesse acontecido, perdoa-as. Não por elas, mas por si mesmo, verdadeira e completamente por você. Não porque elas merecem seu perdão, nem porque são apenas humanas. Perdoe-as para você poder ser livre, para poder ser feliz, para poder seguir vivendo. Não será fácil e parecerá injusto. Uma repentina torrente de raiva pode passar por você. Lágrimas de amargura podem rolar no seu rosto. Permita que esses sentimentos venham à tona e deixe que existam. Trate-os com bondade, com o seu coração compassivo. Após honrar suas lágrimas, pergunte com delicadeza: será que eu quero continuar carregando esse ressentimento no meu coração? Será que eu quero viver como vítima para sempre? Quando estiver pronto, reúna coragem e tome uma decisão. Embora seu coração não vá dar ouvidos à sua mente, decida perdoar e se livrar das amarras emocionais. E então, revisite seus sentimentos de raiva e amargura. Permita que se expressem. Como esses sentimentos se manifestam no seu corpo? Eles se tornam músculos tensos, um coração acelerado, rubor nas faces? Eles vêm à tona com respiração curta, uma pressão no peito? Deixe as ondas de sensação surgirem e recuarem. Preste atenção à sensação se movendo pelo seu corpo. Quando as ondas se acalmarem um pouco, olhe profundamente e veja o que está por trás delas. Há emoções escondidas embaixo da raiva e da amargura? Você vê medo, vergonha, tristeza? Há alguma solidão ou insegurança? Em vez de se afogar nesse sentimento, observe-os. À medida que seu coração se torna mais generoso e aberto, volte sua atenção para o agressor. Será que você é capaz de olhar por baixo da máscara dele
e sentir o que está por trás de tanta violência e desonestidade? Você é capaz de sentir nele o medo, a insegurança e a sensação de falta de valor? É capaz de sentir a solidão e a vergonha por baixo da superfície? Em vez de se entregar ao agressor, observe-o com compaixão. Dentro de nós há uma montanha íngreme de medo e um rio profundo de tristeza, mas também há o olhar compassível que testemunha a nossa paisagem interior, que você encontre a sua testemunha interior, sua fonte de liberdade e cura. Quando odiamos alguém, pensamos muito nessa pessoa, incapazes de deixá-la ir. Pouco a pouco começamos a agir como ela. Não deixe que ela se torne uma inquilina em seu coração por muito tempo. Despeje-a agora mesmo, com uma ordem de perdão. Será que a pessoa que você odeia merece ser carregada por aí em seu interior? Guarde em seu coração apenas aquelas que você ama. Se carregar por aí as pessoas que odeia, isso vai lhe causar apenas angústia e depressão. Em seus relacionamentos, presuma que você vai dar mais do que receber. Nós nos lembramos muito bem do que fizemos pelos outros, mas nos esquecemos com facilidade do que fizeram por nós. Mesmo que você pense que lhe devem pouco, é provável que tenha recebido quase o mesmo do que deu. Quando sabem que sou monge, algumas pessoas juntam as palmas das mãos em saudação, e eu involuntariamente faço o mesmo. Algumas acenam com a cabeça, e eu involuntariamente faço o mesmo. Os seres humanos são como espelhos, refletimos uns aos outros. Quando uma pessoa sábia quer algo dos outros, primeiro ela faz o que espera deles, dando exemplo em vez de pedir. Se você quer que um amigo se lembre do seu aniversário, lembre-se do dele primeiro. Se quer que seu marido lhe faça massagem nele primeiro. Se quer que seus filhos vejam menos TV, desligue a sua TV primeiro. Não fique esperando as coisas acontecerem. Tome a iniciativa. O homem sábio abaixa a cabeça quando alguém tenta golpeá-lo. Se ele tenta golpear de volta, será visto como agressor e não poderá ganhar o coração das pessoas. Apesar de parecer injusto, deixar de reagir a um momento de raiva demonstra o verdadeiro caráter. As pessoas ficam emburradas por uma questão emocional banal e deixam para atacar o outro mais tarde, com um pretexto que parece lógico, mas na verdade não tem relação com aquela questão de antes. Quando você se diminui, o mundo eleva. Quando você se eleva, o mundo diminui. Quando chegar ao topo da iluminação, você vai entender que está na mesma altura do seu vizinho. No topo, você vê a santidade de todo mundo. Quando você vive entrando em conflito com alguém, esse pode ser a forma que o mundo encontrou de lhe pedir para se olhar mais de perto. Quando não gostar de alguém, tente descobrir o que de fato o desagrada. Veja se você tem um defeito parecido dentro de si. O defeito que você percebe imediatamente em alguém que acabou de conhecer deve estar em você também. Se não estivesse, você não teria o percebido tão rápido. Ninguém é inerentemente bom ou mal. Apenas a circunstância em que nos encontramos é boa ou má. Um criminoso que por acaso impeça um carro de me atropelar é um anjo enviado por Deus. Um vencedor do Nobel da Paz que por acaso me empurre no metrô é um babaca. Numa festa com 7 ou 8 pessoas, com certeza iremos encontrar uma ou duas que gostem muito de nós e uma ou duas que não gostem tanto assim. Não leve para o lado pessoal, o mundo é simplesmente assim. Deixe que as pessoas tenham as próprias opiniões, elas têm esse direito. É quando você quer mudar a opinião alheia que os problemas aparecem. Isso não é só algo impossível e fútil, é também desnecessário.
Imagine como o mundo seria chato se todo mundo pensasse da mesma forma. Quando você der liberdade às pessoas, vai encontrar a sua também. Qual o sentido de alguém andar por aí com uma bolsa de alta costura quando falta o mesmo refinamento ao seu comportamento? Quanto mais você tenta mudar o seu cônjuge, seus filhos ou seus amigos, mais difíceis e distantes os relacionamentos se tornam. As pessoas não mudam com facilidade a menos que enfrentem grandes dificuldades ou passem por uma experiência transformadora. Certa vez, um mestre budista me contou que há 2 tipos de filho no mundo: aqueles que nasceram para retribuir a bondade dos pais e aqueles que nasceram apenas para tirar o que os pais têm. Pergunte a si mesmo: que tipo de filho ou filha você é para os seus pais? Quando pensar que o seu cônjuge não vai mudar e ficar preocupado sem saber como vocês vão passar o resto da vida juntos, pergunte a si mesmo: será que eu sou perfeito aos olhos do meu cônjuge? Quando enfrentar um problema no relacionamento, ele nunca será resolvido se você começar perguntando: por que ele não consegue me entender? Ou por que ele não faz o que eu digo? Pois essa abordagem envolve uma cobrança. Em vez disso, comece perguntando: o que faz se sentir infeliz e incompreendido? Que experiência do passado está fazendo com que ele reaja dessa forma? Quando você tem a intenção de entender o outro, seu coração se liberta da prisão dos seus pontos de vista e se abre para a dor do outro. As pessoas que ignoram as outras com facilidade agem assim porque têm medo de serem ignoradas. Por que você não confia naquele amigo? Você sabe muito bem que também é capaz de mentir em circunstâncias semelhantes. O que nos torna verdadeiramente felizes é conhecer alguém que nos aceite como somos, mesmo quando somos bem-sucedidos. Podemos nos sentir inadequados e inseguros se formos levados a crer que há algo de errado conosco. De acordo com alguns psicólogos, a felicidade pode ser avaliada a partir da resposta a 2 simples perguntas. Primeiro, você encontra sentido no seu trabalho? Segundo, você tem um bom relacionamento com as pessoas ao seu redor? Você está solitário porque está sozinho? De acordo com o Talmud, cada folha de grama tem um anjo para protegê-la. Os anjos sussurram para cada uma: cresça, cresça. Se até uma folha de grama tem um anjo, será que cada um de nós também não teria? Se estiver se sentindo solitário, pense no anjo ao seu lado e fique grato por ter alguém cuidando de você. Um mosquito está no meu quarto há 2 dias e ainda não me picou. Está bem, vamos viver juntos. Devemos ter alguma afinidade kármica. Vivemos em meio a incontáveis relações, famílias, amigos, colegas, vizinhos e etc. A vida é boa quando os relacionamentos são bons. Estar feliz sozinho é algo que não dura muito. Para pessoas espiritualizadas, os relacionamentos são um teste final. Mesmo que você tenha despertado para a própria natureza iluminada, ainda há um longo caminho a seguir em sua jornada espiritual se você não convive em harmonia com os outros. Não esqueça de curtir esse vídeo para que essa mensagem chegue às pessoas que precisam e também se inscreva no nosso canal.